Questão 27. Aproximação do número de Euler. O número Euler, ou número neperiano, pode ser calculado através da seguinte série de Taylor. Então, ele diz aqui a fórmula, que o E é igual ao somatório de n começando em 0 até o infinito, de 1 sobre n fatorial, tá? Aí, dependendo do valor do n, vai ser 1 sobre 0 fatorial, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial e tal. E aí ele pede para escrever um programa que leia o número k, digitado pelo usuário, e informe o valor aproximado dessa série para a soma dos seus k primeiros termos, com 6 casas decimais de precisão. E para essa questão, use apenas variáveis do tipo double, tá? Já resolvi essa questão, acabei de fazer, e eu achei que ela ia ser complicada, só que na realidade ela foi bem simples. A única novidade que teve aqui foi o fatorial, porque o Java, tá dizendo até aqui, né? Não possui implementação do cálculo do fatorial, então eu tive que fazer a minha função. Mas, como eu já sabia, já tinha conhecimento de como calcular o fatorial, eu só precisei saber como é que implementava isso em Java, né? E não é difícil, você só tem que criar uma classe separada para fazer o fatorial, tá certo? Então é bem tranquilo de fazer, é parecida com essa aqui do pi, essa aqui de cima, que eu até já fiz também. Eu não gravei porque deu um trabalhinho assim de fazer, aí acabou que eu nem gravei. Mas essa do pi era bem mais complicada, porque tinha sinal de mais e menos intercalados. Então, foi um pouco mais complicado de fazer, teve algumas manipulações, mas foi relativamente tranquila também. Só que essa daqui é bem mais simples. Então, vamos lá. Ele pede para fazer uma classe em Java chamada número neperiano. Então, eu vou abrir aqui. Já fiz lá a questão, né? Mas eu vou fazer aqui de novo. Número neperiano. .java. Vou fechar esses aqui das questões anteriores. E como eu vou precisar ler um valor k, eu vou começar importando a nossa biblioteca, import java.util.scanner, isso aqui eu já mostrei nos outros vídeos. Aí, como eu vou precisar calcular o fatorial, ao invés de partir para a função main, eu vou fazer uma função separada. Vou criar aqui uma classe chamada fatorial. E aí aqui dentro dela, eu vou criar um public static int, porque o fatorial vai me retornar sempre o inteiro, né? E o nome da função vai ser calcular. Calcular vai receber um inteiro k, beleza? Então vamos lá, como é que a gente faz para calcular o fatorial mesmo? A forma que eu lembrei foi a forma recursiva. Tem uma forma que não é recursiva, mas eu vou decidir usar a recursão porque foi a primeira que veio na minha cabeça e deu certo. Então vamos lá, primeiro a gente tem que tratar os casos base da recursão, que é quando o número é 0 e o número é 1, né? O fatorial de 0 e o fatorial de 1 resultam em 1. Então eu vou colocar aqui que se k for igual a 0 ou se k for igual a 1, então a função vai retornar 1 como resultado. Caso contrário, a função vai retornar o seguinte, vai retornar o calcular, que é o nome da minha função, calcular de... Opa, não, peraí. Ela vai me retornar o k vezes o fatorial, que no caso eu chamei de calcular, né? O calcular do k menos 1. Beleza? Isso aqui é o cálculo do fatorial simples, como a gente conhece, né? Por exemplo, fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. Então, finge que essa função calcular aqui é fatorial. Ficou meio confuso, né? Mas eu coloquei esse nome justamente para não ficar igual ao da classe. Não, se bem que eu acho que nem ia ter problema, mas eu decidi fazer desse jeito, tá? Então, se for 3, vai ser 3 vezes o fatorial de 2, k menos 1. Certo? Aí eu vou ter que fazer o fatorial de 2. Então, eu volto para cá e eu vou fazer calcular de 2. Aí vai verificar isso aqui, não vai dar, então ele vai retornar 2 vezes o fatorial de 1. E aí vai cair no fatorial de 1, vai cair nesse caso aqui, ele vai voltar multiplicando. E eu vou ter o resultado do fatorial de 3, que no caso é 6, tá? Mas beleza, essa daqui é a primeira parte do código, calcular o fatorial. Isso eu já fiz. Agora vamos fazer a nossa função principal, né? Que é para calcular o número neperiano lá. Então, vamos embora. Vai ficar da seguinte forma. Class, ele disse que a classe tem o nome número neperiano, então, número neperiano. Vou criar nossa função main, tá? Public static void main.
string args. Agora, eu vou criar a minha variável para ler o K do teclado. Scanner, scan, new scanner, system.in. Ok. Agora eu vou ler o meu valor K. Int K igual a scan.next int. Beleza? Então pronto, até aqui tá ok. Li o meu valor K do teclado, mas e agora? Bom, se a gente voltar aqui na fórmula, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que começar do zero. Se tem que começar do zero, eu vou precisar de uma variável auxiliar. Então, eu já vou vir aqui e vou criar uma auxiliar inteira chamada aus, que vai começar em zero. Isso aqui vai ser a minha auxiliar. E eu também vou criar uma variável soma. Double soma recebe 0. Ele falou para usar tudo double aqui, né? Mas esses dois, sinceramente, não precisam ser double. Basta que a soma seja double para dar o resultado correto, tá? Então, eu vou deixar só a soma como sendo double mesmo, beleza? Então, essa aqui é a minha variável somadora, essa aqui é a minha auxiliar e aqui é o K que eu li. Enquanto aus é menor que K, nós fazemos o seguinte. A variável soma vai receber ela mesma mais 1 dividido pelo fatorial do aus, beleza? Então, vai ser 1 dividido por fatorial.calcular aus, ok? É assim que você faz. Quando você quer chamar uma função de uma classe que você criou, você coloca o nome da classe, ponto, o nome da função. Eu poderia fazer várias funções aqui dentro, tá? Mas eu fiz só essa daqui. Eu acho, não tenho certeza porque eu também estou aprendendo Java, mas a gente poderia colocar essa função aqui dentro do número neperiano. Eu imagino que isso poderia ser possível também. Mas eu fiz desse jeito para ficar mais organizado, tá? E eu vou colocar aqui, para eu conseguir ter um resultado double, porque lembra, né? Em Java, quando você divide um número inteiro por um número inteiro, o resultado vai ser inteiro. Mesmo que a sua variável, sei lá, seja uma double, o resultado vai ser inteiro. Então, eu vou transformar esse 1 em um flutuante, assim, ó. Vou colocar 1.0, para eu conseguir ter o meu resultado em ponto flutuante, certo? E aí, eu vou somar aqui 1 no meu aus, para ele ir incrementando em 1 até o aus ser maior ou igual a K. E aí o while vai parar, beleza? Então pronto, eu já tenho aqui a minha soma. Agora eu só preciso fazer ela aparecer na tela. Então, system.out.printf. Ele fala que ele quer quantas casas decimais? São 6. Então, porcentagem.6f. Contra barra n, soma. Ok, então pronto, tá aqui. Tá aqui a nossa questão resolvida. Bora testar ela? Bora testar. Então vai ficar Java C, número neperiano.java. Aí Java, número neperiano. Então vamos lá, vamos testar aqui os casos da questão. Para 1, o resultado tem que ser 1. Tranquilo. Para 2, tem que ser 2 também. Para 3, deixa eu ver se ele coloca 3 aqui. Sim, para 3 tem que ser 2.500. Aí, ó. Foi 2.500 também. Cadê? Para 20. 2,718282. Então, tá coerente aqui com os resultados aqui do nosso enunciado, certo? Então, realmente, é desse jeito que a gente faz para calcular a aproximação do número de Euler, beleza? Essa questão, ela assusta pelo enunciado dela e pela foto ali daquela fórmula, dá um sustinho, mas é tranquila de fazer. A única novidade aqui foi que a gente precisou fazer uma função separada para calcular o fatorial. Fora isso, não tem muita novidade, certo? Então, essa aqui foi a questão para calcular o número de Euler.